Alô, alô, terceiro ano. Nossa aula de química está chegando. Terça-feira, 2 de junho, nossa quarta aula nesse formato. Antes de saber, né, como perguntar como vocês estão, eu espero que estejam todos acompanhando, realizando os exercícios de fixação. Na aula passada, nós tivemos uma atividade para a nota na V2. Então, se você não realizou, hoje é o último dia do prazo, tá? Se atente aí aos prazos, turma. Está muito fácil de acompanhar a nossa disciplina, tá? Toda a aula, é só você ir até o Sponte, logo no comecinho, terça-feira, no horário da aula, vai até o Sponte, portal do aluno, e lá eu vou deixar no dia da aula o nosso link para essa aula que você me assiste aqui através do nosso canal do YouTube. Perceba que eu montei uma playlist com todas as nossas aulas anteriores até chegar na quarta. Então você consegue acompanhar qualquer aula que porventura você não conseguiu assistir. No final de cada aula tem um exercício de fixação e você tem aí até uma semana, ou seja, até a próxima terça-feira, uma semana de prazo. Olha lá que maravilha, para me enviar através do Sponte, sempre tudo no Sponte, não adianta me enviar por e-mail. É bem fácil, tá, gente? Não tem segredo nenhum, a maior parte dos alunos estão enviando corretamente. Só ir naquela, naquela aba lá do portal do aluno que vocês realizam as atividades, né, as avaliações online, clica lá em atividades, vai ter química para o terceiro ano, né, para mecatrônica, e uma pastinha para ADM. Então, localiza a sua turma e anexa a foto que você tirar do seu caderno. A ideia é que você mantenha o seu caderno em dia com a aula e a data certinho para você ir acompanhando a disciplina. Se porventura você estiver atrasado, estou abrindo o leque aí, prazo, para que você consiga encaminhar, tá? Estamos todos nos adaptando, então é importante que a gente consiga se entender, tá? Mas não deixe para enviar as atividades, os exercícios que você ainda não fez para outra semana. Dá um up aí no final de semana e me envia, tá bom? A sua AV1 será como base todos os exercícios que eu estou pontuando, tá? São importantes, turma, porque é uma extensão da nossa aula, tá? E a aula digital aqui, eu sempre vou trazer um conteúdo complementar nos slides, justamente pontuando o que é mais interessante e que provavelmente a sua apostila, por ser mais objetiva nos assuntos, não contemplou, tá? Esses slides eu transformo sempre em PDF e deixo lá no Sponte, junto com o link, tudo certinho para você acompanhar. Perceba que não tem mistério nenhum, é só uma questão de organização, tá? E por falar em organização, vou diminuir a minha câmera para que eu consiga, para que vocês consigam me acompanhar melhor. Por falar, né, em organização, eu mostro para vocês toda a aula, já é a quarta aula que eu faço isso, que é para não deixar dúvidas, os avisos importantes, né? A organização das aulas de química. Aqui, gente, não vou nem entrar muito em detalhes, porque eu já tenho feito isso em todas as aulas. Mas se porventura você está atrasado, está com dificuldade, aqui eu explico passo a passo o que eu espero, tá? Link, o maior a maior forma de se organizar é através do Sponte, tá? Aqui eu estou demonstrando para vocês tudo o que eu espero que vocês façam no dia da nossa aula. Perceba que os exercícios de fixação que eu passo para vocês são bem simples. Você consegue, numa boa, assistir a nossa aula e, no final dela, realizar o exercício de fixação no nosso horário de aula, nas duas aulas que nós temos por semana. Mas, mesmo assim, eu estou pontuando, estou deixando que a entrega de cada exercício se estenda até a próxima aula, para que vocês façam com calma e se concentrem mais, perfeito? Então, baixe depois o PDF lá para acompanhar a aula e leia novamente o roteiro para você não se prejudicar em relação às entregas. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre nomenclatura, só que eu vou fazer uma revisão, tá? Aula passada, pessoal, a gente falou muito sobre funções orgânicas, certo? Trouxe essa tabelinha aqui demonstrando para vocês como os compostos orgânicos eles têm certas similaridades estruturais quando a gente enxerga o comportamento químico da substância. E a partir disso, dos grupos funcionais, eu consigo separá-las, né,
e essas funções e esses grupos vão apresentando usos e características muito específicas. Um exemplo bacana da aula passada foram os hidrocarbonetos, que são formados por carbono e hidrogênio, que faz parte aí da nossa matriz energética, certo? O álcool, o aldeído e a acetona são outros tipos de funções. A gente também tem o éter, o éster, o ácido carboxilo, a amida e amida. Perceba que cada uma tem uma estrutura e a partir dessa estrutura química eu tenho similaridades desses grupos, ou seja, eu tenho um comportamento químico que vai produzir compostos com aplicações diferentes entre eles. Isso que é interessante da química, a gente começa a entender. Na aula passada, eu trouxe essa tabelinha que vocês encontram aí no capítulo 3 da apostila de vocês. A gente vai começar a nomear prefixo, sufixo e entender como a gente consegue fazer essas nomeações, essa nomenclatura da IUPAC, que foi o objeto do nosso estudo aqui na aula anterior. Mas antes disso, eu vou dedicar essa aula para a gente fazer uma super master revisão de classificação de cadeias carbônicas, tá, turma? Em forma de exercícios. Eu trouxe 3 exercícios, eu quero resolver item por item com vocês. São exercícios que caíram no Enem, no vestibulares no geral. De química orgânica, sempre enfatizo, e mais uma vez não será diferente. Química orgânica não cai em Enem, despenca no Enem, né? Então é bem interessante que a gente consiga ficar aí com um grau de excelência no seu entendimento. Eu trouxe, para a gente fazer uma revisão mais didática, né? 3 exercícios. Alguns exercícios, eu acho que um desses eu até coloquei na prova anterior que eu apliquei para vocês, tá? Então vamos fazer uma revisão juntos. A gente bate todas as teclas que nós comentamos no bimestre passado. Se porventura ficou alguma dúvida, a gente já tira e eu deixo vocês afiados para a gente começar na próxima aula a resolver esse tipo aqui de configuração. A gente vai começar a enxergar a nomeação delas, enxergando a quantidade de carbonos e fazendo as suas devidas denominações, tá bom? Então, vamos ficar afiado nessa parte para que vocês tenham um suporte legal para realizar as demais, tá? Então, o primeiro exercício que eu trouxe para vocês, a nossa missão aqui é classificar a cadeia carbônica. Então, vou até colocar uma... Ó, a nossa missão, eu ia colocar um marca-texto, mas não deu certo. A nossa missão é classificar a nossa cadeia carbônica. Aqui a gente está contando a historinha, explicando o que é esse composto, né? É um composto utilizado na fabricação de algodão. Lá, o grande responsável por estar feito é o cloro presente nesse composto. Ó, já sei que esse composto tem cloro, ó, isso daqui é interessante para a gente. Enfim, a partir dessa cadeia eu preciso classificar, ou seja, eu preciso definir qual das alternativas é a correta em termos de classificação de cadeia carbônica quando eu me refiro a esse tipo de composto aqui, ó, né? É uma aloamina. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente sempre fala para vocês é enxergar a presença de heteroátomo, né? Eu preparei nessa aula aqui um material complementar para que vocês consigam me acompanhar, ó. Quando a gente fala de heteroátomo, vou mostrar para vocês, ó, no final da disciplina, no final dos slides da aula de hoje, que eu sempre monto para vocês e disponibilizo junto com o link no Sponge, tem um material complementar para você resolver os exercícios de hoje, tá? São slides resumindo aí tudo que nós tratamos, né, sobre classificação de cadeia carbônica, ó. Quando eu falo de heteroátomo, a gente vem para essa parte aqui, né, ó. Quando eu falo de heteroátomo, é quando eu apresentam heteroátomo. Quanto à natureza dos átomos, podem ser uma cadeia homogênea ou uma cadeia heterogênea. Marca sempre assim, homo é igual, apresento apenas átomos de carbono. Não só carbono, tá? Uma pegadinha aqui é que apresenta carbono e hidrogênio. Vou começar por essa, ó, tá vendo? Você tem carbono e hidrogênio. A gente fala que hidrogênio é o elemento neutro aqui, que a gente usa para que o carbono consiga formar as 4 ligações,
e, por conseguinte, ele se torne estável. E a partir dessa estabilidade do carbono, é possível formar milhões de compostos orgânicos, dos quais alguns serão objeto do nosso estudo. Perfeito? Então, bateu o olho, viu que você só tem hidrogênio e carbono, você tem uma cadeia de natureza homogênea ou homocíclica, que nós chamamos. E heterogênea é quando você tem algum elemento presente na cadeia principal, e friso isso, gente, na cadeia principal, já te mostro uma exceção para você não cair em pegadinhas, quero que vocês acertem questões no Enem, seja em vestibulares. Isso daqui é fundamental. Então, se você tem qualquer outro elemento que não seja carbono e hidrogênio formando na cadeia principal, trata-se de um heteroátomo. Aqui, por exemplo, você tem uma cadeia carbônica e você tem o oxigênio. Perceba que esse oxigênio está se formando, né? Está se integrando com a cadeia carbônica, com a cadeia principal. Então, é um heteroátomo, perfeito? Vamos voltar lá, então, na nossa questão. Então, é heteroátomo. Vamos olhar aqui para a nossa cadeia. Essa daqui é a cadeia principal. Essa é a nossa cadeia principal. E na nossa cadeia principal, ó quem está aqui? Um nitrogênio. Ó, outro nitrogênio aqui. Perceba que esses dois átomos de nitrogênio estão se ligando à nossa cadeia principal, a nossa cadeia principal carbônica. Ou seja, como o nitrogênio está dividindo a sequência de carbonos da cadeia principal, caracteriza a cadeia como sendo heterogênea, tá? Então, o primeiro passo está aqui, é uma cadeia heterogênea. Vamos já olhar para as nossas alternativas e eliminar as alternativas que falam que o material é homogêneo. Qual o contrário de uma cadeia heterogênea? Homogênea. Então, falou que a alternativa que a nossa cadeia é homogênea, está errado. Então, A e D já estão descartadas por conta de falarem que a cadeia é homogênea, quando, na verdade, os dois átomos de nitrogênio estão aí para evidenciar o contrário, perfeito? Vamos em frente. Agora, vamos enxergar a saturação dela. Quando a gente fala de saturação, eu estou falando de ausência de ligações múltiplas entre átomos de carbono. Vamos lá de novo na nossa revisão, ó. O que acontece? Quanto à natureza dos átomos, a gente pode ter o que nós chamamos de insaturação, né? Ó, quanto aos tipos de ligações, o carbono ele se liga facilmente. Não é à toa que é um dos elementos principais aí da cadeia da nossa tabela periódica, né? A facilidade com que ele tem de se ligar faz com que nós tenhamos uma versatilidade de compostos orgânicos, em que ele é essencial para a sua ligação, para a sua sintetização, se for um composto orgânico sintético. Nós sabemos que nós temos compostos orgânicos sintéticos e compostos naturais. Ó, quando a gente tem uma saturação, quer dizer que o carbono, a gente sabe que o carbono ele faz 4 ligações por natureza, para que ele tenha estabilidade. E nessas ligações, a gente está comparando aqui, por exemplo, quando existem só ligações simples entre os átomos de carbono. Então, o carbono está se ligando aqui nesse exemplo só com ligações simples, né? Já aqui embaixo, nós temos o que chamamos de insaturação. Perceba que o carbono aqui está se ligando duas vezes com outro carbono. Então, eu tenho uma múltipla ligação. O mesmo acontece aqui. Ah, professora, precisa ser dupla ligação? No mínimo. Mas ela pode ser tripla ligação, né? Uma tripla ligação aqui entre carbonos. Turma, a pegadinha aqui que essa ligação, essa insaturação, ela precisa ser entre carbonos, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui um carbono se ligando com dupla ligação com nitrogênio, eu não considero essa minha cadeia como sendo uma cadeia insaturada. Por quê? Porque não está sendo originada por dois carbonos, está sendo originada por um carbono e qualquer outro tipo de elemento, neste caso, o nitrogênio. Perceba que quando eu falo de insaturação, eu tenho que olhar carbono com carbono. Estão se ligando com dupla ou tripla? Tem uma insaturação. Ah, eu tenho uma ligação aqui dupla. Perfeito. É dupla ligação? É. Tem dois carbonos se ligando? Não, é um carbono com outro elemento. Então, não vamos classificá-la
A cadeia, no geral, não será classificada por conta disso. Quem interessa para a gente, quem é o principal aqui é o carbono. Afinal, as cadeias carbônicas levam até o próprio nome desse sufixo. Perfeito? Então, vamos voltando lá. Vamos, agora a gente vai acertar aquela questão, hein? Perceba que a aula de hoje vai ser bem bacana se você me acompanhar direitinho aí. Vamos tirar várias dúvidas. Então, nós sabemos que o nosso carbono aqui, ó, quando a gente percebe, ele não está se ligando, aliás, não tem múltiplas ligações, são ligações todas simples, perceba de maneira que eu pintei aqui, ó, são ligações todas simples. Mas, professora, e esse oxigênio formando uma dupla ligação? Perceba o que eu acabei de explicar para vocês. A ligação múltipla só vai caracterizar a cadeia como sendo insaturada se ela ocorrer entre dois carbonos. Se ela ocorrer entre um carbono e um oxigênio ou qualquer outro tipo de elemento que não seja hidrogênio, ela não vai ser considerada uma dupla ligação. Esse é o nosso caso, tá? Portanto, a nossa cadeia é sim uma cadeia saturada. Por conta disso, eu elimino a alternativa B, porque erroneamente ela fala que é insaturada, justamente para você cair nessa pegadinha. A partir de agora você não vai cair mais, você já sabe a diferença, perfeito? Ficamos com a alternativa C, e a alternativa C é o nosso gabarito. Se a gente fosse continuar a classificação, perceba que nem aí é irrelevante a gente continuar, mas só a fins didáticos mesmo, a gente percebe que ela é ramificada, porque eu tenho aqui, né, os ramos que a gente chama, nas extremidades, a gente forma ramos aqui nas extremidades, então é uma cadeia ramificada, e lembre-se que cadeias normais não ramificadas possuem apenas cadeias carbonos primários e secundários. No material que eu montei para você no Sponge tem um mega resumo, baixa ele, coloca no seu caderno, que eu tenho certeza que vai minimizar as dúvidas. Exercício número 2 é para fazer um Remember Master. Próxima aula eu quero você super afiados nessa parte aqui, turma. Vamos avançando. Aqui a gente tem o EDTA, que é um ácido super famoso aí, utilizado como antioxidante na indústria alimentícia de modo geral. Mesma coisa, estou pedindo para você classificar a cadeia. Lembrando que os 3 exercícios que eu trouxe hoje são de Enem e de vestibular, tá? Cai bastante. Então, primeira coisa, olha as alternativas, vamos começar a classificar a nossa cadeia. Vamos começar sempre pelo heteroátomo, que é uma maneira fácil da gente descartar questões alternativas erradas. Então, vamos lá. Vou olhar a nossa cadeia principal, que eu pintei aqui de amarelo para a gente. Cadeia principal, onde eu consigo reorganizar e encontrar a maior quantidade de carbonos, ou seja, é o caminho que eu consigo percorrer, onde eu consigo reunir a maior quantidade de carbonos. Lá é a nossa cadeia principal. O que tiver fora dela, a gente chama de ramificações, tá? Quando a gente for classificar, o que nos interessa é a cadeia principal. Evite pegadinhas, turma. Tem heteroátomo presente? Ou seja, tem algum material, algum elemento químico nessa cadeia principal que não seja carbono ou hidrogênio? Tem ou não tem? Tem sim, ó. Ó o nitrogênio aqui, mais uma vez o nitrogênio aqui, né? Ó, nitrogênio aqui, outro nitrogênio aqui. Então, trata-se de uma cadeia heteroátoma, né? Que a gente chama, heterogênea. Se uma cadeia é heterogênea, ela não é homogênea. Homogênea é o oposto de heterogênea. Então, vou bater o olho nas alternativas e já vou eliminar a homogênea. Não percam tempo e não caia em pegadinha. Já eliminei a alternativa A, já eliminei a alternativa C e a alternativa E. Olha só conseguindo enxergar o que é o heteroátomo, tá? Então, eliminei A, C e E. Gente, super dica. Quando vocês estiverem fazendo vestibular ou um Enem, comecem a fazer isso. Vão eliminando. Por mais que você não tenha certeza na alternativa, ou faltou algum conhecimento específico lá, elimina a alternativa que você tenha certeza que está errada. Depois você volta na alternativa, tá? Você aumenta a sua chance de acertar. Aqui, no caso, só sabendo o que é o heteroátomo, a gente já conseguiu eliminar 3 alternativas. Ou seja, a B ou a D, uma das duas é correta, 50% de chance de acertar, certo? Então, faça isso no Enem, faça isso nos vestibulares, vai riscando. Às vezes, na hora da pressa, a gente volta na questão, se a gente não risca, a gente perde tempo lendo tudo novamente, tá?
Faça por exclusão a sua alternativa. Você vai acertar muitas questões dessa forma. Vai aumentar a sua probabilidade, pelo menos. Vamos lá. Então, ficamos entre B e a C. D. Já sabemos que é uma cadeia heterogênea. Além disso, vamos enxergar se ela é saturada ou insaturada. Lembra? Saturação se refere a ligações múltiplas. Se ela tem ligações múltiplas, ela é insaturada. Se ela não tem, ela é saturada. Vamos olhar sempre a nossa cadeia principal. Nossa cadeia principal, ó, não tem nenhuma ligação múltipla. Lembrando que ligação múltipla é entre carbono e carbono. Se tem um carbono aqui, ó, nessa extremidade com oxigênio, opa, mas eu tenho uma ligação múltipla. Você tem uma ligação múltipla, mas primeiro, não é formada entre dois carbonos e segundo, não está na cadeia principal, está numa ramificação. Então, ela é saturada. Então, ó, alternativa B e D falam a mesma coisa, que ela é saturada. Então, quem vai tirar a prova dos 11 aqui é saber se a cadeia é acíclica ou cíclica, né? Perceba comigo, a palavra cíclica, presente na alternativa D, vem de ciclo. Cíclica vem de ciclo. Ou seja, eu estou falando que essa minha cadeia carbônica, a alternativa, pelo menos estávamos falando, que essa cadeia carbônica, ela forma um ciclo, e esse ciclo, turma, ela é fechado. Isso que vai demonstrar o que é uma cadeia cíclica. E a acíclica, professora? Sempre que a gente tem uma palavra, depois a gente tem o sufixo a na frente, primeiro a gente tem cíclica e depois a gente tem acíclica. A acíclica está falando o inverso para a gente, ou seja, é uma cadeia não cíclica, não tem ciclo. Se é uma cadeia que não tem ciclo, é uma cadeia aberta, tá? Então, uma cadeia que tem ciclo fechada, uma cadeia acíclica, uma cadeia aberta. Quando a gente olha aqui a nossa cadeia, a gente percebe que é uma cadeia aberta, ela não tem ciclos, né? Ela não tem, por exemplo, ela não tem regiões que estão sendo fechadas aqui, ó. Tá? É uma cadeia aberta, por mais que ela tenha ramificações. Então, a alternativa correta é a alternativa, a gente descarta a alternativa D, porque ela não tem ciclos, e ficamos com a alternativa correta, que é a alternativa de letra B, né? Que diz pra gente que essa nosso ácido EDTA, super conhecido na indústria de alimentos, é acíclica, porque não tem ciclos, é saturada porque não tem ligações múltiplas na sua cadeia principal, considerando carbono com carbono, e é heterogênea porque tem dois átomos de nitrogênio na cadeia principal dela. Fechou? Vamos para o próximo. Terceiro exercício, resolução, turma, comentada aqui para vocês, ó. Tá lá no slide que vocês vão baixar no Sponge, tá? Temos novamente uma cadeia e eu estou perguntando para vocês se ela é acíclica, ramificada, normal, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea, né? Vamos começar sempre pelo heterogênea, que a gente gosta, é mais fácil de enxergar, né? Homogêneo. Vamos enxergar a nossa cadeia, eu vou pintar de amarelo aqui, sempre a nossa cadeia principal. Essa é a nossa cadeia principal, onde conseguimos reunir a maior quantidade de carbonos. Afinal, uma cadeia carbônica, o carbono que é o mais importante aqui pra gente, tá? Então, quando a gente olhando as ligações entre carbonos, não há nenhum heteroátomo, ou seja, um elemento diferente de hidrogênio e carbono. Lembra? O hidrogênio é fundamental para fazer com que o carbono forme aí as suas 4 ligações, fazendo com que o mesmo fique estável e a partir disso ele consiga se ligar, formando esse óleo essencial, por exemplo, o linalol, né? Linalol. Ó, terminou com ol, eu sei que é um álcool, tá? Terminou com ol, eu sei que é o álcool. A gente vai perceber isso nas próximas aulas, quando a gente começar a segunda parte de química orgânica, que é a classificação dos átomos do carbono. Então, a gente sabe que se nessa cadeia principal eu só tenho hidrogênio e eu tenho carbono, ele nunca vai ser um heteroátomo, não é uma cadeia heterogênea, é uma cadeia homogênea, certo? Só tem carbono e hidrogênio. Então, eu já vou olhar para as alternativas por exclusão, para que vocês peguem esse ritmo, ó. A alternativa A diz que é heterogêneo, não é. A alternativa E diz pra gente que é heterogênea, e a gente sabe que não é. Perfeito, vamos em frente. Vamos enxergar agora, turma, a insaturação. Ligações múltiplas. Na minha cadeia principal de amarelo aqui, tem alguma ligação múltipla?
Temos, e a ligação está bem aqui, ó. Perceba que é uma ligação formada entre carbono e carbono. Ah, professora, e esse hidrogênio? Lembra, o hidrogênio é café com leite, ele está aqui formando a estabilidade, fazendo com que o carbono se ligue 4 vezes, tá? Esse carbono aqui, ele está se ligando uma aqui, 3 e 3, 4, 3 aqui e mais uma aqui, 4 ligações, tá? O hidrogênio aqui só está demonstrando que o carbono está fazendo as ligações, as quantidades de ligações que ele precisa. Tem uma dupla ligação ou tripla, pense, não é só dupla ligação não, dupla ou tripla. Entre dois carbonos? Tenho. Então a minha cadeia é uma cadeia insaturada, ela tem sim ligação múltipla. Bate o olho na alternativa. Ó, todas as alternativas estão, as que sobraram, né, estão falando que é insaturada, então permanece. Vamos para o próximo. Qual é o próximo item que a gente pode classificar a nossa cadeia? Se é acíclica ou se é alicíclica. E eu vou convidar vocês a olhar o nosso material complementar de resolução de exercícios, tá? Nos slides, estou falando várias vezes dele porque é importante, tá, turma? Ó lá. Ó, quando eu falo vou trazer química, é uma matéria muito linda, né? Tem muita complexidade. Ou seja, o próprio termo que a gente usa, nós podemos usar de formas diferentes. Eu posso falar que é uma cadeia aberta, uma cadeia acíclica ou uma cadeia alifática. Os três são sinônimos, tá? Lembra que uma cadeia que é acíclica, ela não tem ciclo, tá? Não tem ciclo. Ou seja, uma cadeia aberta. Acompanha aqui no slide para mim as configurações que elas possuem, ó, bem aberta. Posso chamar de alifática. Isso daqui, gente, só sabendo que a alifática é uma cadeia aberta, você já acerta muitas questões. Ó, e aqui a gente tem a cadeia fechada, e a cadeia fechada, sim, é a cadeia cíclica, né? Porque ela forma ciclos, não existe um ciclo aberto, né? Logicamente, é uma cadeia fechada. Acompanha comigo os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. O anel benzênico é o super exemplo aí de uma cadeia fechada, mas ela também pode ter, por exemplo, como esse aqui, que está sendo formada por 3 carbonos, perfeito? Vamos voltar lá, então. Agora que a gente fez uma revisão, vamos colocar a resposta certa. Então, ela é acíclica, ou seja, ela é fechada ou ela é aberta? Lembrando que a cíclica, acabamos de ver, é sinônimo para uma cadeia aberta, tá? Então, vamos lá. Pela disposição, ó, vamos olhar a nossa cadeia. Perceba que ela é uma cadeia aberta, ela não é uma cadeia que tem ciclos, que tem regiões que estão fechadas entre si. É uma cadeia linear, né? É possível ver que a cadeia não tem nenhum tipo de ciclo. Se ela não tem nenhum tipo de ciclo, ó, pelo próprio sufixo acíclica, não ciclos. Acíclica, a gente tem na alternativa B e a alternativa D. A C diz pra gente que ela é acíclica, ela não é acíclica, ela não é aberta, ela não é fechada, aliás. Então, ficamos com a alternativa B e com a alternativa D. A diferença entre as duas está uma diz pra gente, a B diz pra gente que é normal e a D diz pra gente que é ramificada. Lembra? Por último, então, a gente vai observar que a cadeia dispõe de elementos fora dessa linha principal, sendo aí a nossa, que a gente chama de ramos, né, ramificada. Perceba que eu pintei de amarelo aqui, meio tortinho, é a nossa cadeia principal. Se a nossa cadeia principal, que é uma cadeia aberta, fora dela, né, nós temos elementos, aqui, ó, nós temos o que nós chamamos de ramos, né, a ramificação. Portanto, essa cadeia é ramificada. Então, a alternativa B, que fala pra gente que ela é normal, tá errada. Porque esse CH3 aí, o metila, o grupo metila, que nós chamamos em química, é um material que nos fornece um composto ramificado. A única que sobrou e a nossa alternativa correta é a alternativa D. Olha nesse slide que bacana. Eu trouxe, porque às vezes fica difícil, né? Na maior parte das vezes que nós erramos uma alternativa, é quando a gente tem essa dificuldade de enxergar o que é essa ramificação, o que é essa saturação, né? Então, ó, esse círculo vermelho trouxe exatamente essa cadeia do linalol, desse óleo,
Exatamente ela e coloquei 3 figuras geométricas aqui para você acompanhar para mim. O círculo rosa ou vermelho que você enxerga ali está demonstrando a ramificação. Perceba, tudo que estiver fora da nossa cadeia principal é o nosso ramo. Então a cadeia, por conta disso, não é uma cadeia normal, é uma cadeia que tem ramificação. Perceba que uma cadeia normal é o contrário de uma cadeia ramificada, aliás. Não tem como nascer os dois ao mesmo tempo. Quando você for classificar e encontrar uma alternativa, ela tem que ser classificada em um desses pontos, tá bom? Então tem uma região aqui, o grupo metilo nesse caso, fora aí da nossa cadeia principal, pendurada, formando um ramo, literalmente, ramificação, lembra de ramo? Ramo nunca está no meio, está sempre na extremidade. Você vai matar na hora, que é uma ramificada. E o triângulo verde está demonstrando para a gente quando a ligação é insaturada. Perceba que sempre você vai olhar entre carbono e carbono. Sempre, não existe uma cadeia que é classificada como insaturação se não ocorrer entre dois carbonos. E a setinha aqui eu demonstrei que a cadeia é aberta. Ó, esse sentido da seta está demonstrando que eu acabei de pintar de amarelo. Essa disposição linear, que não forma nenhum tipo de ciclo, demonstra que é uma cadeia aberta. Perfeito, turma? Ó, chegamos ao fim da nossa aula. O exercício de fixação que eu trago para vocês hoje é simples. No 1, eu estou perguntando o que os compostos aromáticos têm em comum, para vocês fazerem uma pesquisinha. E no 2, eu gostaria que vocês resolvessem, reforçassem novamente, né, esses 3 exercícios que eu fiz passo a passo e que a resolução vocês encontram não só no nosso vídeo de hoje, mas também lá nos slides de forma comentada. Eu peço que você refaça item por item, passo a passo, não só colocar alternativa. Foram 3 exercícios que eu resolvi com vocês e eu quero que você faça de novo no seu caderno, agora sem me acompanhar, você mesmo fazendo de maneira ativa. Tenho certeza que se você fizer na próxima aula, você vai estar super preparado para darmos continuidade no conteúdo. Perfeito, turma? Lembrando que vocês vão enviar esse exercício através do Sponte lá para mim, tá bom? Sempre por Sponte. Qualquer dúvida que vocês tenham, colocam lá no fórum. Se você estiver com alguma atividade incompleta ou em atraso, aproveite o final de semana, aproveite essa semana, se organiza, eu vou aceitar, tá? É lógico, os alunos que mandaram no prazo correto, afinal é uma semana de prazo, tempo mais que suficiente, terão uma pontuação maior, mas eu vou aceitar mesmo assim dos alunos que tiveram aí uma certa dificuldade de mandar e de se adequar aos prazos. Mas se organize, o Sponte é a nossa ferramenta aí de trabalho. Espero que vocês tenham gostado da aula, feito uma super revisão, acho que é super útil. Tenho certeza que se você acompanhar, você vai ter grande chance de acertar aí nos vestibulares que virão, tá bom? Continue estudando, se cuidem e até a próxima aula de Química.